que é que eu preciso saber para me tornar um perito judicial? Sou Isaías Florentino Júnior, sou farmacêutico, professor, perito judicial e trago para vocês um mundo da perícia judicial farmacêutica, uma área que ninguém conhece, que poucos atuam, todo mundo fica caladinho e você aí perdendo dinheiro. Então vem comigo e vem se tornar perito judicial. Tem algumas coisas que você precisa saber, alguns detalhes que você precisa acompanhar para que você possa se tornar um perito judicial e ter sucesso na área, tá? Vamos lá então. O que é que eu preciso saber para me tornar um perito judicial? Primeira coisa, você precisa ter um diploma, tá? Você precisa ser farmacêutico. Ah, professor, então quer dizer que se eu for estudante eu não posso ser perito? Se você for estudante de farmácia, você não pode ser perito judicial. O que você pode fazer é ser um assistente técnico. E aí é um outro assunto que a gente pode debater lá na frente, tá? Em outra oportunidade eu vou estar gravando vídeos relacionados à assistência técnica farmacêutica. É uma outra área, é uma outra expertise, tá? Tem alguns detalhes diferentes, mas em tese gira em torno da perícia também. E eu vou ensinar vocês depois como é que a gente entra nessa área. Então você precisa ter um diploma farmacêutico, você precisa ser farmacêutico registrado, tá? Para poder ser perito judicial. Se você tiver especializações, ótimo. Mas especializações em alguns momentos elas podem ser boas e em outros momentos elas podem ser ruins. Por quê? Enquanto você é farmacêutico generalista, você tem um acervo de coisas enormes para trabalhar. Quando você passa a ser especialista em algo, você só tem aquela especialidade, tá? Então isso pode ser um fator contra, a favor, dependendo da situação, tá? A sua experiência profissional é um outro fator que você precisa ter. Por quê? Ah, eu acabei de me formar, né? Nunca trabalhei e já quero entrar na perícia judicial. Tá, mas será que você vai ter a expertise de como funcionam algumas coisas na prática para que você use o jogo de cintura ali na hora de escrever um laudo? Né? Então você precisa ter uma certa experiência, você precisa saber como é que funciona, você precisa saber como se relaciona. Então, trabalhar em farmácias comunitárias, em hospitais, em unidades básicas de saúde, tudo isso traz expertises para a gente. Então, quanto mais coisas você tiver, quanto mais conhecimento você tiver, melhor para a sua área, tá? Então, a experiência profissional conta bastante também nesse sentido. Então, já falei que precisa ser farmacêutico, tá? E na grande maioria das vezes tem que ter registro no conselho. Essa é uma das dúvidas mais comuns que eu recebo muito, inclusive, no meu Instagram, tá? Quem quiser me seguir, clica aqui, que eu vou colocar lá, né, o meu Instagram para vocês estarem seguindo, tá? Então, o que é que o pessoal me pergunta? Ah, professor, eu tenho o CRF do estado tal e quero ser perito em outros estados, eu posso fazer isso? Bom, pode, tá? Por quê? Você pode se cadastrar em vários tribunais. Vocês podem se cadastrar em quantos tribunais, tantos quantos vocês quiserem. Contanto que cada tribunal, né, no seu edital de cadastramento, ele vai estar lá constando se é necessário ter o CRF daquela unidade federativa ou não. Eu, por exemplo, sou parecerista técnico de um tribunal de Roraima e eu moro no Pernambuco. Então vejam que eu só tenho o CRF daqui, não tenho de lá. Mas eu faço notas técnicas como farmacêutico e não com registro de lá para o Tribunal de Roraima. Então você pode se cadastrar para outros tribunais de outros estados, desde que isso esteja em edital de cadastramento daquele tribunal. Então fica atento lá, tá? Algumas habilidades você vai precisar desenvolver, como comunicação, você vai precisar falar, tá? Você vai precisar se comunicar, você vai precisar, inclusive, falar com o juiz. Por que o pessoal tem tanto medo de juiz assim, tá? Eu tenho um colega juiz que a gente se conheceu no ensino médio, a gente saía, ia para as baladas e etc. Então, isso talvez traga um pouco mais de familiaridade na hora de você conversar com ele, né? Um pouco mais de informalidade. Mas enquanto ele, juiz, enquanto eu, perito, a formalidade ela deve existir, tá? Independente de você conhecer ou não essa pessoa, tá? Ser comunicativo, né, ser extrovertido, conversar, chegar no tribunal, né, conversar com o pessoal, se interagir, mandar e-mails, saber escrever, tá, ser educado, tudo isso é uma habilidade que vocês precisam ter, tá? Além disso, o senso crítico, análise,
capacidade de escrever relatórios, capacidade de dissertar sobre coisas, tá? Com mínimos detalhes, inclusive. Então são habilidades que vocês vão precisar ter ao longo do período. Então vocês precisam trabalhar um pouco isso. E isso a gente trabalha, inclusive com os meus alunos na mentoria, a gente trabalha um pouco isso. Eu peço para escreverem redações para mim. Ah, professor, mas por que redação? Olha, eu quero saber o seu poder argumentativo. Eu quero entender se você sabe escrever, se você sabe convencer. Porque um laudo técnico, ele vai precisar convencer o juiz de que aquela situação ali é aquela situação que você deseja que ele entenda. Ah, eu vou enganar o juiz? Não. Você vai mostrar os fatos, mas direcionados, obviamente, para o seu objetivo, tá? São coisas totalmente diferentes. Com essa expertise de comunicação, você vai criar um network. Você vai ter contatos. Você vai ter o WhatsApp, por exemplo, de assistentes do juiz. Você vai ter o WhatsApp dos juízes. Eu tenho alguns contatos. Eu não posso sair dando esses contatos para meus alunos, por exemplo. Mas eu ensino eles o passo a passo de como eles vão conseguir esses contatos. Então, é uma expertise diferenciada, é um network que você precisa ter. Você precisa aparecer para ser visto pelo juiz e pelo tribunal, para que você seja, por exemplo, nomeado, tá? Então, muitos alunos também chegam para mim no Instagram, o Instagram é esse aqui, ó. O pessoal chega para mim lá no Instagram e diz assim, ah, professor, tem 10 anos, 10 anos que eu me cadastrei no tribunal e nunca ganhei uma nomeação. Ora, o que você fez durante esses 10 anos? Provavelmente, talvez você nem tenha atualizado o seu cadastro durante esse período, então nunca iam lhe achar lá no seu cadastro do tribunal. Então perceba que há uma importância muito grande em você estar aparecendo para que você seja visto e assim você conseguir essa nomeação. Então, para ser um bom expert, para ser um bom perito judicial, você precisa estar atualizado. Você precisa ler, você precisa assistir noticiários, você precisa entender das legislações, inclusive, de tudo aquilo que sai de novo em relação não só à parte, né, farmacêutica, mas um pouco também jurídica. Ah, então eu vou ter que estudar direito? Não, não é bem isso. Mas aquelas coisas que diz respeito ao Código Civil, por exemplo, que é o que vai, né, dizer ali como a gente, né, como nós peritos judiciais vamos trabalhar, por exemplo. Então, coisas relacionadas à perícia, coisas relacionadas ao mundo farmacêutico, sim, a gente precisa se atualizar, tá? Então, a gente precisa entender, por exemplo, né, qual era a legislação vigente naquela época do processo. Ah, o paciente comprou, né, foi comprar um medicamento controlado e o farmacêutico não vendeu, por isso ele foi a óbito. Por que ele não vendeu? Se hoje pode fazer isso, mas na época podia? Enfim, então a gente precisa se atualizar, precisa estar a par da legislação durante o período, para que a gente consiga fazer, né, os laudos com mais eficiência. Além disso, para que você se torne um perito judicial farmacêutico, é muito interessante que você passe por um treinamento. Ora, onde eu vou conseguir esse treinamento? Cá estou eu, professor, para ensinar você, tá? Então, quer saber um pouco mais? Eu vou deixar o link na descrição lá para vocês adquirirem meus e-books. E caso vocês queiram, fala comigo aqui no Instagram, ó, que eu tenho turmas de mentoria abertas para vocês se inscreverem. Então, os cursos de capacitação são muito interessantes, porque vocês vão realmente aprender todo o mundo pericial, todo o mundo da perícia judicial farmacêutica. Como vocês vão redigir relatórios, como vocês vão se apresentar aos juízes, como vocês vão receber honorários, quanto de honorário vocês vão pedir para receber. Então, tudo isso vocês vão ter um acompanhamento meu durante a mentoria, né, no período lá de 12 meses, enquanto a mentoria estiver válida. Então, quer saber mais? Fala comigo aqui no Instagram, vai lá no meu direct, que a gente vai bater um papo sobre isso, beleza? Por fim, não menos importante, a própria expertise pericial farmacêutica. Então, uma vez você é perito judicial, uma vez que você faz laudos, uma vez que você mostra a sua expertise, isso vai fazendo com que você vá galgando ali um espaço muito melhor na sua área, tá? Então, quanto mais você trabalha, quanto mais excelência você mostra no seu trabalho, maior vai ser seu reconhecimento, obviamente. Então, tudo é uma questão de tempo. Então, professor, eu vou me cadastrar, vou ser nomeado e vou ficar rico? Não, não é bem assim. Como todo trabalho, né, como todas as carreiras, para que você tenha um sucesso, você tem que escalar. E isso a gente ensina a fazer, por exemplo, na mentoria.
né? O primeiro passo é a nomeação, obviamente. Todo mundo quer ser nomeado. Mas após a primeira nomeação, você quer receber uma segunda, não quer? Como você vai fazer com que isso aconteça? E depois a terceira? E a quarta? E depois que o tribunal ligue para você e diga assim, olha, eu estou com um processo que o antigo perito não fez um bom trabalho, eu queria que você refizesse. Olha que bacana, eu já recebi uma dessa. Vejam só. Então você vai lá, né, na confiança do juiz e mostra que seu trabalho é realmente um trabalho expert, um trabalho de excelência, tá? Mas para que isso aconteça, você precisa ter todo um treinamento, você precisa ter todo um tempo, né, todo um estudo para chegar lá, certo? Então qualquer dúvida, qualquer coisa, vai comigo, né, me segue aqui, compartilhe esse vídeo com seus colegas que não sabem sequer que a perícia judicial existe e que é uma profissão, é uma ação farmacêutica em que dá bons honorários. Vai lá, segue no Instagram, compartilhe com seus amigos lá e a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Valeu!